Reverbere, o podcast do Portal LC. Aqui, os professores Daniel Barral, João Domingues, Rafael Sérgio de Oliveira e convidados tratam de temas atuais em matéria de licitação e contrato. Reverbere, o podcast do Portal LC, episódio número 35. Eu sou Rafael Sérgio de Oliveira. Sejam todas e todos muito bem-vindas e muito bem-vindos. Recebo hoje a minha amiga e colega da Advocacia Geral da União, a doutora Michele Marri, para falar sobre responsabilidade do assessor jurídico na qualidade de parecerista em processos de licitação e contrato. Antes de saudar a minha querida amiga Michele Marri, eu só quero dizer a vocês que provavelmente muitos já a conhecem de quem se trata. Trata-se da advogada da União, que integra aí uma das carreiras da Advocacia Geral da União. Michele é mestre em Direito, é professora, conferencista e autora de diversos capítulos de livros, de comentários à Lei 14.133 e de diversos artigos. Quero convidar vocês para conhecer melhor o trabalho da querida Michele no Instagram dela, que é @Michele, com 2 L's, Marri, com Y, ADV, tudo junto. Michele, com 2 L's aí no final, Marri, com Y e ADV, tudo junto. Tudo bom, amiga? Você tá dando um bis aqui com a gente no Reverbere, né? Tô, porque eu gosto muito. Que bom, que Portal, ó, mora no coração. Já cansei bom. de dizer que vocês fazem Verdade. um trabalho incrível. Verdade. Da primeira vez que eu vim, eu pontuei e vou pontuar novamente. Que bom, obrigado. Porque o conteúdo que vocês levam aqui de qualidade para quem tá na ponta é um negócio impressionante e que não teria acesso se não fosse vocês. Obrigado. Então, vocês têm um trabalho fundamental até de levar informação para município que não tem, às vezes, recurso para capacitação. Sim. E a gente está trazendo isso e uniformizando esse tipo de entendimento é muito importante, né, Rafa? Verdade. E assim, Então, vocês são agentes de transformação, com certeza. eu agradeço suas palavras, mas somos só um canal, né? Porque quem faz tudo isso são vocês, colegas maravilhosos que sempre vêm aqui para debater com a gente esses temas. Eu sempre conto com tantos amigos queridos que vêm aqui como você para trazer considerações muito ricas sobre esses temas que, como você fala, aflige, né, a vida de pessoas, às vezes, que não tem condição até de procurar um conhecimento aí de uma maneira mais estruturada, numa capacitação e tudo mais. A gente que está em palestra, em curso, Sim. a gente recebe um retorno muito positivo, né? Sim. A gente tem gente que chega chorando, agradecendo, Verdade. dizendo do tanto que muda a vida da pessoa Verdade. ter acesso a esse tipo de conteúdo. Então, eu estou feliz demais Que de bom, estar que aqui bom. mais uma vez para discutir um recíproco. tema que é caro para nós. Caro para nós e para tanta gente que nos segue, que nos escutam, que nos assistem. Responsabilidade do parecerista jurídico no processo de licitação e contrato. Amiga, eu vou pedir a você só para falar um pouquinho mais perto. Do microfone? Que às vezes tem alguém que chama a atenção, que às vezes fica longe, dá uma distância. Tá bom? Obrigado. Tá bom aqui? Como é que tá? Maravilha. Pronto, Kiko. Não precisa ser tão perto, não. Fica à vontade. Eu adoro podcast, né, Rafa? Me perguntaram eu se eu sei. gosto de podcast live. Eu falei, eu adoro. Porque é um ambiente muito mais de liberdade. Claro, você fica essa mais é a à ideia. Essa é descontraído. Eu acho sensacional. Essa é a ideia. Bater um papo, né? Com certeza. Eu acho, a gente fez um episódio com o Rossandro, você viu, e ele falava, podcast é a nova fogueira, né? Onde a gente vem, se reúne e bate um papo com o intuito aí de compartilhar um conhecimento com aqueles que nos prestigiam, né? Com essa audiência maravilhosa. Você então, tá um perfeito podcaster. Eu tô tentando, virando podcast. Sem querer, quando eu vi, eu já era. Nem sabia que tinha essa denominação. Mas e eu já é era. assim, Deus vai direcionando a gente para as coisas. Que bom, que bom. Amiga, então, eu vou começar partindo de um questionamento que, sim, existe na mente de muitas pessoas, inclusive na mente daquelas que
acreditam que quem reclama, por exemplo, da responsabilização do parecerista jurídico pelos tribunais de contas, tem gente que acha que quem faz essa reclamação está dizendo o parecerista jurídico não pode ser responsabilizado. É isso, o parecerista jurídico ele pode ser responsabilizado por aquela manifestação jurídica, por ter elaborado aquela manifestação jurídica. Primeira conversa, vamos começar do básico. Então, Rafa, nessa linha de responsabilização, a gente tem, é como se a gente tivesse uma estrada e ali naquela estrada ela vai ter um caminho que vai ser de fundamento, vai ser o mesmo para o agente público, no geral, digamos assim, e vai ter uma bifurcação que vai ter uma diferenciação para o advogado. Então, esse ponto é importantíssimo que se entenda. O que eu estou querendo dizer na prática? Eu tenho um entendimento do erro grosseiro, por exemplo, que vai fundamentar a responsabilização do agente público e do advogado. Mas eu tenho nuances dentro do Estatuto da Advocacia, por exemplo, que é uma lei especial e específica para advogado, e também da Lei 3.327, que tem que ser respeitado. Então, quando eu falo de erro grosseiro, e aí você deve entrar mais à frente nessa discussão. Eu não vou entrar, não. Quem vai entrar é você mesmo. Não vou adiantar aqui. Quando eu falo de erro grosseiro, o tratamento que o TCU dá é o mesmo, porque ele considera o agente público na acepção mais lato sensu, e não retirando ali a figura do servidor público, que seria estreito sensu dentro do que é o agente público. Ele considera o erro grosseiro nessa dimensão ampla. Então, ele aplica isso, seja para qualquer agente público, advogado parecerista que está ali, o parecerista jurídico, ele também estaria dentro. Só que ele deixa de aplicar as nuances de uma categoria que tem uma legislação específica, que não pode ser ignorado isso. E uma atuação, esse é um ponto. E não só uma perspectiva jurídica de uma legislação específica, mas também de uma atuação dentro de características específicas também. Dentro de características totalmente específicas. Uma funcionalidade na sua atuação que é diversa de quem está realizando, né? Sim. Tem o viés jurídico aqui, técnico, que são distintos. Mas, respondendo objetivamente sua pergunta, ele vai ser responsabilizado? Sim. Seja por dolo, seja por fraude, seja por erro grosseiro. Isso já é... Não tem como falar, vocês estão numa linha de discurso de não responsabilização. Não é isso. Correto. Ele vai ser e ele tem que ser responsabilizado. Em dolo e fraude não tem nem o que se discutir. Correto. Dolo e fraude já tem a responsabilização. A discussão gira em torno da culpa e do erro grosseiro, quais as dimensões que vai se aplicar a uma categoria que tem uma legislação específica regendo a atividade dela. Ela é profissionalizada, é uma categoria que tem uma lei especial que não pode deixar de ser considerada. Esse é um dos pontos que deve ser levado em consideração nessa parte da responsabilização. E aí a gente vai para a questão que está totalmente ligada dos tipos de pareceres. Então, qual é a situação que você tem hoje dentro do TCU e do STF no contexto de marco temporal de 866, de 38, parágrafo único. Para eles não têm a dimensão de que ali não seja um parecer vinculante. Então, para eles, autorizar contratação na análise feita digital de contrato, isso vai gerar o quê? Um parecer vinculante e vai gerar responsabilidade. É esse o raciocínio que se faz dentro de alguns acórdãos dentro do TCU e dentro de alguns acórdãos dentro do STF. Não são todos dentro do STF. É importante que se tenha em mente, porque na última decisão do STF, ele foi numa direção de que era unânime isso no STF, e não é. Não é nem um pouco unânime. O próprio acórdão que traz o acórdão que traz aí o voto do ministro Joaquim Barbosa falando dessa vinculação, ele
ele traz uma posição, um voto do ministro Joaquim Barbosa. Mas os demais ministros, nem todos eles foram na ideia de que havia ali um ato complexo, que era um ato do gestor referendado pelo advogado público parecerista. Então foi só o voto do ministro Joaquim Barbosa, acompanhado por alguns, mas houve voto divergente, que no final o que prevaleceu foi a responsabilização. Porém, não foi necessariamente nos termos do voto a Joaquim Barbosa que a discussão foi vencedora no Supremo naquele caso. Você alerta muito bem sobre isso. O 24631 do DF, Okay. que vem trazendo as diferenciações dos tipos de pareceres. Isso. E aí foi o ministro Joaquim Barbosa que Correto. trouxe essa diferenciação. Correto. Na minha opinião, de uma maneira até confusa ali. Por quê, Rafa? Você pode considerar que você tem parecer obrigatório, é uma coisa. E aí o 38, parágrafo único, na minha opinião, ele diz que o parecer é obrigatório. Correto. Tem que ter na análise de edital, de contrato, e tem até algo engraçado nisso, que eu estava dando uma aula sobre assessoramento jurídico, falando de responsabilização. E aí, ao final, chegou um servidor e falou, o servidor meio que ele foi assistir a aula porque ele queria saber até que limite ele poderia ir atrás de um órgão jurídico para poder perguntar, tirar dúvida. Ele queria, achei interessante até ele estar participando e ele queria saber isso. Aí ele veio dizer, olha, mas o meu órgão jurídico, ele disse que ele só tem que olhar edital, porque lá no 38 fala que é só edital e contrato. Aí eu falei, como assim? Aí ele, mas é o que está escrito lá. Então, acho que a 1433 teve de positivo num sentido, numa direção de uniformização, né? Porque a gente já faz isso no federal há muito tempo, né, Sim, Rafa? correto. Ela teve de positivo de mostrar também que, olha, no âmbito de assessoramento jurídico dentro de contratação pública, que hoje está sendo visto como algo estratégico para o Estado, eu quero que os órgãos de assessoramento jurídico também dos estados e municípios entendam que eles atuam em todas as fases do processo licitatório. Perfeito. E que ele tem que analisar todos os artefatos da fase interna. Correto. Então, dentro dessa perspectiva, o 38, parágrafo único é obrigatório? Ele é. Quando que eu vou ter parecer facultativo? Quando o gestor, por exemplo, um pregoeiro, tá lá no pregão, na fase de seleção do fornecedor, e aparece uma dúvida jurídica que ele não está capacitado ali para poder solucionar. Ele pode submeter para a autoridade superior ali. A autoridade superior vai chegar à conclusão, vamos submeter isso ao órgão jurídico. Isso, na minha opinião, é um parecer facultativo. Sim. Então, tem o obrigatório, quando a lei diz que tem que ter parecer facultativo, quando ela não diz, mas eu vou ali e pergunto, eu vou tirar minha dúvida jurídica, pergunto ao órgão jurídico para poder me ajudar a trazer mais segurança jurídica para o processo e até para a minha atuação também, porque é obrigação do parecerista apontar risco dentro do processo. Correto. Mas aí, quando que ele vai ser vinculante, na minha opinião, Rafa? Quando a lei disser, e aí, para mim, tem que ser em decorrência de lei, que o gestor é obrigado a acatar o parecer da forma que ele está sendo publicado. Que situação a gente tem hoje, Rafa, que a gente conhece bem? Lei Complementar 73, que é a lei da AGU, que diz que quando o parecer é aprovado pelo presidente, publicado no diário, ele se torna vinculante para toda a administração pública. Equivale a uma lei. Então, norma. isso para mim Não equivale a uma lei, vinculante. mas uma norma, né? Uma compreensão. Exatamente. Agora, do 38, parágrafo único, do 53 agora, na 1433, não é vinculante. E a gente, na nossa atuação diária, a gente faz muito isso. A gente dá o quê? Pareceres condicionados. E é interessante que a Lei 8666, aí eu acho que o voto do ministro Joaquim Barbosa é muito bem posto. A Lei 8666, de fato, ela coloca que o órgão de assessoramento jurídico ia aprovar. E esse termo, de fato, é uma ferramenta, né? A ferramenta dada é uma ferramenta que dá uma ideia de vinculação, porque a aprovação é um ato de concordância que, se não concedido, já era. Não pode seguir em frente. Mas
É preciso, eu acho que houve uma compreensão, sobretudo no âmbito do Tribunal de Contas da União e na AGU como um todo, que é mais importante, nas procuradorias dos estados, é que aquele ato ele deveria ser visto dentro do contexto do órgão que o faz. E o contexto do órgão é de um órgão de advocacia. Enquanto tal, não, como você bem coloca, não tinha na lei a expressa, né? A expressão de que, olha, isso aqui tem que ser vinculante. Porque os pareceres vinculantes, geralmente, eles dizem, quando eles têm alguma previsão, eles estão atrelados a uma discussão sobre um ponto jurídico específico. E o parecer que se dá nos termos do parágrafo único do 38 da 8666, assim como no 53 da 14133, é um parecer que é de uma análise mais genérica sobre diversos pontos da contratação. É um parecer que busca ali, olha, eu quero achar o erro para dar uma orientação. Eu quero achar um risco para aperfeiçoar. Atuando ali na segunda linha, né? Exatamente. A ideia de segunda linha. Que é de supervisão da primeira linha. Então, de contenção de risco. De contenção. Então, esse parecer não poderia ser vinculante. Porque senão ele ia gerar... E não é. Por isso que ele é o quê? Opinativo. Opinativo. E eu costumo... Dentro de uma função do órgão. Olha, esse é um órgão que está ali para fazer um assessoramento. O parecer vinculante, ele existe para questões pontuais, para interpretação jurídicas pontuais. Mas um parecer como esse, aí você coloca praticamente o parecerista como um gestor. Exato. Era esse ponto que eu ia chegar, você conseguiu captar bem. Adiantei, ó, desculpa. O parecer, ele tem que ser opinativo, porque senão, se eu opino e decido, eu não preciso do gestor. Correto. O gestor, ele vai, a partir de um aspecto técnico que ele recebeu uma análise técnica. Ele recebeu uma análise técnica dentro do ETP, dentro do artefato específico que definiu o objeto, que gerou o edital, que gerou o contrato, e teve uma análise toda dentro técnica desse processo. Ele recebeu essa análise técnica. Perfeito. Ele vai juntar com a análise jurídica e ele vai juntar com outros aspectos, como político, por exemplo, que a gente não entra nessa seara. Correto. E aí, a partir disso, ele vai decidir. Quem decide é ele, o parecer não é. É por isso que o parecer é opinativo. E agora, na nova lei, ficou muito claro, como você bem colocou, porque a lei diz que se faz que o órgão de assessoramento jurídico, após a fase de planejamento, recebe o processo para fazer um controle prévio de legalidade mediante análise jurídica do processo. Ou seja, na 14133 não temos mais dúvida, porque não é mais aprovação, é uma análise. Enquanto análise é meramente opinativo, não tem o que dizer. Sim. Eu faço crítica a esse prévio de legalidade, né? Quem já me viu falando, eu falo diversas vezes, porque ali para mim teria que ser preventivo de juridicidade. O preventivo é diferente do prévio e analisar só a legalidade é diferente de você analisar a juridicidade. Sim. E a gente fez uma portaria em decorrência da Lei 13.019, que trata do marco regulatório das organizações de sociedade civil, do Mirosco. A gente fez uma portaria lá na Câmara de Convênio, dizendo nessa portaria como é que seria feita a análise, o controle preventivo de juridicidade dos atos ali, era no âmbito da 13.019, nesse direcionamento de dizer, olha, o controle preventivo de juridicidade pelo órgão jurídico é feito desta e desta forma, que é diferente lá de legalidade. Mas ali, e você tocou num ponto importante, ele fala análise jurídica. Ele não está falando mais de aprovação, que, na minha opinião, foi dada uma interpretação equivocada ali ao texto. Pode não ter sido o melhor texto, né, escrito da melhor forma. E a gente também tem uma evolução natural aí do próprio direito administrativo e da atuação da própria advocacia pública, né, Rafa? E hoje a gente tem um contorno mais claro de como é que funciona essa atividade. E você alerta muito bem para isso, para que a legalidade... Eu, a rigor, eu acho que o termo legalidade já é um termo propriamente ultrapassado, né? Porque realmente o fato a ser considerado é a juridicidade. É aquilo que conversava com o professor Vitor no episódio anterior, em que a gente falava de que a compreensão do direito se dá em diversas camadas.
O texto da lei é uma delas, mas existem outros elementos a serem considerados que não o elemento texto da lei. Tem a jurisprudência, tem os princípios, tem a Constituição, tem os regulamentos, tem a realidade vivida pela administração. E a LINDB, ela traz isso. Então, você tem aí... Isso é, gente, o conceito de juridicidade. Isso. Esse manancial de elementos a ser considerado na hora da compreensão do direito. E eu acho que, de certo modo, a legalidade é um termo ultrapassado. Pronto, a gente está totalmente em sintonia aqui. E a gente nem combinou nada aí, gente. Ele me botou no fogo. Ele falou, vem aqui, vamos conversar sobre isso. E a gente está totalmente em sintonia. Isso. O princípio da legalidade, Rafa, ele tem que ser visto hoje com outro olhar. Ele tem que ter uma releitura. Tratei disso lá no TCU, quando eu fui convidada para participar de um evento deles. E eu comecei já falando da necessidade da releitura do princípio da legalidade, também no aspecto quando a gente trata das nulidades. Perfeito. Porque o princípio da legalidade hoje ele tem que ser revisitado, porque a gente teve essa evolução dentro da administração. A gente tem uma administração complexa, a gente tem uma sociedade complexa e a gente tem a LINDB, ela não pode ser ignorada. Claro. Então, a LINDB trouxe nas disposições dela ali do 20 ao 30 e pouco ali, dispositivos totalmente importantes, trata do consequencialismo, que é a realidade que você falou, que não pode ser ignorada. Que consideram essa juridicidade, né? Não só a lei. Que considera a juridicidade. Não só o texto da lei. E o ministro Benjamin Zinler, que eu sou fã, eu já sou fã declarada, ele fez a introdução da palestra dele nesse evento, falando justamente da necessidade de releitura também de alguns princípios. Dentre eles estava o da legalidade. E aí a releitura dentro do direito administrativo. Né? Até pelo consensualismo, exatamente. Que tem sido cada vez mais previsto na própria lei. E a gente traz isso para o direito administrativo também com uma releitura. E ele também estava nessa direção. E aí, qual é a conclusão que a gente chega, Rafa? Talvez agora a gente tenha, no âmbito de 14.133, a gente não tem nenhuma decisão do TCU em termos de responsabilização de parecerista no âmbito de 14.133, né? Talvez a gente possa ter aí uma releitura, talvez. Sim. Mas, levando agora para a LINDB, tá? E toda a questão relacionada ao erro grosseiro. Que aí eu acho que na estrada que eu falei, o tratamento do erro grosseiro ele é dado tanto para agente público quanto por parecerista, hoje pelo TCU. Vamos só tentar arrumar a cabeça aqui de quem nos escuta, que a gente já foi, né? Então, a gente admite a possibilidade de responsabilização. Tanto no dolo, quanto na fraude, quanto no erro grosseiro. Isso. Havendo, na culpa ou erro grosseiro. Havendo aí essas possibilidades desse tipo de postura. Destacando que esses erros, inclusive, esses erros no sentido lato, tem que ser compreendido nessa missão de fazer de quem faz uma análise jurídica, né? Eu acho interessante nesse ponto do parecer, e é um ponto que a gente vai discutir mais adiante, é que esse parecer, essa análise jurídica, ela, apesar de estar no 53, ela vai valer para outros pareceres que a própria 14.133 exige. Sim. Porque agora a gente não tem só a disposição do 53. Tem disposição de outros casos em que é preciso, e vamos lembrar, o assessoramento jurídico ele pode ser acionado independentemente de uma previsão legal específica. Sim. Havendo necessidade, não parecer que dúvida, é facultativo. Ele vai pedir, e o gestor vai pedir. E a atividade do advogado. A atividade da advocacia pública, tá, que é consultoria e assessoramento jurídico está lá. Esse ponto vai incidir agora para a gente, então, é que essa responsabilidade a gente vai ter alguma dúvida no erro grosseiro, que eu acho que é isso que você vai abordar. Sim. Porque o dolo não tem muito que a gente discutir, olha. Sim, mas é importante. É a alma cebosa que fez porque queria fazer. Eu adoro alma cebosa, é de Pernambuco, eu adoro essa expressão. É a alma cebosa. Quem criou essa expressão foi esse feliz. Realmente eu não sei, mas é isso.
é a alma cebosa que fez porque queria fazer o mal feito. A fraude ludibriou, botou no processo, ó, falsifica aí, Isso. bota isso e fraudou, mudou. Ludibriou, teve o ardil de fazer isso. E o erro grosseiro? Isso. Que danado é isso? É importante a gente dizer o quê? Que a responsabilidade não é objetiva nesse âmbito que a gente está tratando aqui, né? Isso tanto para o agente público quanto para o parecerista. Então, dizer que não é objetiva, a gente tem que comprovar o dolo ou a culpa, né? De uma forma mais simples, né? Para o público. Então, eu tenho âmbitos, esferas de responsabilização. Então, eu tenho esfera penal, tenho administrativa e tenho esfera civil, ok? Então, num aspecto de dolo e de fraude, que Isso você é muito importante. bem definiu aí, o dolo e a fraude vai para a instância própria. Então, se eu tenho no dolo um crime, ele vai lá para o penal e ele vai ser visto lá. Mas disso também pode ser gerado o quê? Um processo administrativo disciplinar. Perfeito. E isso tanto para o advogado quanto para o agente público E no até geral. uma responsabilidade civil. E até a responsabilidade civil de eventual indenização que venha e também improbidade, né, Rafa? A gente Correto. sabe que hoje o sistema sancionatório ele é muito forte, vamos colocar dessa maneira, né? Então, no dolo e na fraude, ele vai seguir para instâncias próprias de análise. A discussão gira em torno, tanto para que é a estrada que eu falei que é comum, tanto para o agente público quanto para o advogado, na culpa e no erro grosseiro. Correto. E aí você tem dentro do Tribunal de Contas da União o quê? Ele equipara o erro grosseiro à culpa grave. E isso fica evidente nos julgados do Tribunal de Contas da União. O que é essa tal dessa culpa grave? Quem é ela? De onde ela é? Qual é a idade? Se ela é média ou não. Sim. O que é a culpa grave? Então, no âmbito de gradação de culpa, e aí você já tá lá na frente, vamos colocar assim, né? Tá bom. A gente tem culpa levíssima, leve, grave. A gente pode colocar no âmbito de gradação essas gradações. É claro que tem outras classificações. Essa é uma matéria muito polêmica. Sim. Em relação à culpa, né? Mas o importante é o que eu quero o ponto que eu quero chegar. Existe a culpa no âmbito civil, e por isso eu falei das esferas, e existe a culpa no âmbito penal, ok? No âmbito do TCU, ele coloca a culpa grave equiparada, o erro grosseiro equiparado à culpa grave, e faz aquela questão do homem médio, né? Sim. Como teria agido o homem médio. E aí, se ele verifica, e olha o risco disso, Rafa, que na situação específica o homem médio teria agido dessa forma, então, e o agente público não agiu, então ele faz o quê? Ele responsabiliza, porque aí o homem médio teria agido dessa forma. Agora, olha o risco que a gente tem disso. Quem diz quais são as condutas desse homem médio que devem ser responsabilizadas? Isso é um critério objetivo ou é objetivo na sua análise? Totalmente subjetivo. Totalmente subjetivo. E a gente leva a ter decisões casuísticas. Então, vai ser o que o tribunal decidir que vai ser responsabilizado. Porque eu não tenho critérios, objetivos. E aí, fica no subjetivismo do caso concreto que é levado a ele para analisar. E aí, naquele caso, ele diz, olha, aqui teve culpa grave, por quê? E erro grosseiro, porque ele não agiu como o homem médio deveria ter agido. Isso é no geral. Agora, e como eu disse para você, a gente está experimentando talvez uma releitura? Talvez sim. No Acordo 63 de 2023, o ministro Benjamin Ziller, ele trouxe uma questão importante. Fazer justiça, toda essa construção do erro grosseiro tem tomado como parâmetro um acórdão do ministro Ziller, belíssimo acórdão que discute essa questão da culpa leve, culpa normal e a culpa grave, não lembro bem se ele fala normal ou culpa média, perdão, gente, e tem sido cada vez mais desenvolvido, porque a lei que trata do erro grosseiro é de 2018, está repetido
na Lei 14.133 de 2021, mas é de 2018, ou seja, é um tanto quanto recente ainda, né? Então, fazer justiça que o ministro Zina... Tem até um ponto ali que eu não concordo muito, mas... Você está falando do anterior, construído. né? O 63 é de 2023. E ele trouxe até você deve estar falando do 2681, que é de 2019. Sim. Que fala lá que o erro grosseiro é o que poderia ser percebido por pessoa com diligência abaixo do normal. Né? Ele trata como que o erro grosseiro é a culpa grave. Segundo ele, a culpa grave é aquele que... Primeiro, há aí uma questão da consideração da culpa por uma perspectiva cognitiva, ou seja, porque não se fez o mal feito porque se queria. Se fez porque não se percebeu. Então, por isso que tem, gente, essa questão cognitiva. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é, como você coloca, que ele traz aí que, olha, se você poderia ter percebido por um mínimo de ação diligente que se espera de todo mundo, ok, cumprir um protocolo, ok. Mas se não, se foi porque você, por exemplo, nem leu o parecer da área técnica que veio apontando que aquilo que estava ali colocado no processo não estava ok, você nem leu o parecer, pelo processo todo, se vê que não há nenhuma menção depois daquele parecer a ele, você vai ser responsabilizado. Porque o mínimo que tem de se fazer... É o dever de cuidado. É o dever de cuidado, que né? Ele coloca. É que aí ele coloca, a culpa grave é o desleixo, é aquele que age com... como é que você fez essa pesquisa de preço? Eu peguei 2 orçamentos, ou até mesmo peguei 3. Mas por que você não pegou mais? Tem tanto ali no painel sexta, né? Por que você não fez a sexta? Tem vários ali no painel de preços. Agora não, peguei 3. Por quê? Porque eu fui no painel de preços, fui lá, registra no processo. Por isso que a gente sempre diz, gente, registra no processo. Eu procurei e não vi e tal. O assessor jurídico, eu dei o parecer baseado na Lei 8666 e o processo era da 14.133. Mas você não viu que esse aqui era um processo baseado na nova lei? Então pode ser que misturou o regime aí, né, Rafa? Que é proibido, né, Rafa? Pela 1433. Mas o interessante desse julgado que eu tô falando, 63 de 2023... Agora recente, desse ano. É que ele diz o seguinte, que tem que ser feita uma releitura, porque se você equipara a culpa grave a como seria esperada a conduta do homem médio, é como se você estivesse equiparando ela a uma culpa leve, digamos assim. E a Lindbe veio dizendo que ela quer responsabilizar quem agiu com culpa grave. Essa é a questão que ele traz. E aí ele fala, talvez a gente tenha que rever, por quê? Porque a gente está no contexto de Lindbe e ela não pode ser ignorada. De jeito nenhum. Existe todo um consequencialismo. O decreto que regulamenta a Lindbe, no artigo 12, ele deu o tratamento que ele quer dar para o erro grosseiro e responsabilizando na culpa grave. E aí, se você coloca a culpa grave como que se tivesse agido o homem médio, e é isso que vem alertando, você vai colocar a responsabilização também na culpa leve. E aí, voltando nas gradações que eu te falei. A levíssima não tem discussão. Não há ali, em termos de responsabilização, discussão. Na culpa leve, começa a ter discussão. Porque você também sabe, Rafa, que o TCU teve um pouco de resistência à própria Lindbe, né? Na aplicação própria, da própria Lindbe, o próprio texto, né, da Lindbe. E ele vem, hoje, responsabilizando na culpa grave, equiparando ela à culpa leve, porque ele equipara ao homem médio. Então, quando você fala que é aquém do que agiria o homem médio, é abaixo do que ele agiria. Então, é como se ele está agindo ali como agiria o homem médio, eu vou ter que responsabilizar. Se ele está agindo como agiria o homem médio, eu estou no ambiente de culpa leve, que a Lindbe já falou que não é para responsabilizar. Ela veio para dizer isso. Correto. Porque como está agindo o homem médio, pode ser ok ali a conduta. Na verdade, é a admissão pela lei de que o agente público, sim, ele pode errar. Ele pode errar. E ele é um ser humano e ele vai errar. Ele vai errar. Não tem como nós imaginarmos que
o erro não vai existir. O que deve ser punido é o erro pela ausência de cautela. Pela ausência de cautela e quando ele age ali, se você for levar para a discussão do homem médio, aquém do homem médio, abaixo do que ele agiria. E é a cautela pedida para a situação. Exatamente. Porque às vezes você tem... Considerando as circunstâncias. Todo mundo faz isso assim, nunca dá errado. Todo mundo faz e dá certo. Eu detesto isso, né? Não, eu sei, mas o que eu quero dizer é que, tipo assim, a olha... síndrome da Gabriela, nasce assim, você assim, morra assim. Mas o que eu tô falando não é nessa perspectiva. Eu quero dizer assim, olha, o protocolo para isso aqui... Ah, sim, entendi. É ter essas cautelas. Sim. E, entretanto, ainda assim, não deu certo. Não observou as cautelas. Não, observou. Quero dizer, o protocolo é as cautelas. Vamos voltar para a pesquisa de preço. Foi lá, fez a pesquisa de preço, fez a cesta, tal. Análise de conformidade. Chegou na licitação, o preço, na verdade, estava excessivamente alto e, por isso, permitiu uma contratação com sobrepreço. Mas olha, peraí, vamos olhar. Não, foi tomar todas as cautelas. A questão é que tinha havido logo em seguida, depois de realizada a pesquisa de preço, logo depois que foi publicado o edital, aquilo tinha uma composição de dólar, houve uma queda do dólar significativo e poderia ter tido um preço mais baixo, mas fazer o quê? Não, foi algo muito sensível que não se percebeu. São essas situações que, vamos dizer, é um erro no sentido de que deu errado, mas não que há ali uma responsabilidade do gestor. Porque as cautelas, o protocolo foi seguido, os procedimentos necessários foram seguidos. A culpa grave, ela está quando as cautelas são relaxadas. Sim, e você tornou um ponto importante. A gente, talvez nisso que você colocou agora, a gente vai ter o quê? Estabelecer critérios objetivos de responsabilização. A gente não tem estabelecimento de critérios objetivos de responsabilização hoje. A gente tem critérios subjetivos. Correto. Então, um exemplo que eu trago é o da MP 966 de 2020 do Supremo, que na lei lá da pandemia trouxe já um tratamento que ele queria dar para responsabilização dos agentes. A gente estava no contexto de pandemia. Você lembra que veio a lei da pandemia e ela trouxe ali a questão já chamando a atenção para a questão desse estabelecimento de culpa grave com erro grosseiro. Especificamente para situações da pandemia. Né? E foi levado para o STF, questionando a constitucionalidade da medida provisória 966, que foi lá na época da pandemia. Houveram várias ADIs relacionadas a isso. E o Supremo, nessa ADI, ele tentou estabelecer um parâmetro objetivo ali, de responsabilização. Então, nessa ADI, ele colocou, se você observou normas, critérios e normas técnicos e científicos, você está dentro do que se esperaria ali. Você observou os princípios constitucionais, da precaução, da prevenção, você está dentro do que se esperaria. Isso são critérios objetivos. Então, é um exemplo de estabelecer critério objetivo. Mas tem um outro ponto também importante nisso, Rafa. Será que, porque esse estabelecimento que o Tribunal de Contas costuma fazer, e o próprio STF em algumas decisões, de fazer esse parâmetro com essas gradações de culpa, que é do direito civil, será que é o mais correto? Porque dentro do direito civil, você faz essas gradações de culpa porque você tem que trabalhar com indenização. Correto. Então, indenização é o quê? Financeira. Você vai ver ali, limite é baseado nisso. De indenização financeira. Será que a gente não poderia começar a trabalhar com a culpa do penal? Já que o penal já trabalha com culpa desde sempre. E com uma perspectiva mais sancionatória. Mais de culpabilidade, de fazer nexo. Mas nesse sentido que o penal já trabalha há muito mais tempo. Sem dúvida. Então, é essa questão que eu coloco. Você ficar dentro do âmbito do direito civil, porque você acha mais próximo do administrativo, e estabelecer parâmetros que são usados para estabelecer limites de indenização dentro do processo civil, será que é o mais correto? Correto. Do que você usar o penal? É uma boa reflexão, sem dúvida. Você usar o penal com uma lente do administrativo, fazendo as devidas adaptações, e trabalhar a culpa com essa perspectiva do penal, que já trabalha com isso desde sempre e há anos. Correto. Agora, deixa eu endereçar aqui para um ponto que tudo bem, então vamos falar da responsabilidade aí específica do parecerista,
que poderia ficar aí no caso específico do erro grosseiro. A lei nova, e aí a gente tem visto isso, saiu um acórdão recente até do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Coloco aqui, gente, esses acórdãos todos aqui eu coloco na descrição do episódio, em que fala que o parecer genérico deve ser penalizado. E é fato. É fato. O parecer genérico deve ser responsabilizado. Só que o parecer genérico não é necessariamente um parecer lacônico. Sim. Um parecer que se omite sobre algo que deveria falar. E aí isso vai tocar num ponto da nova lei, porque a nova lei diz que os pareceres têm que tratar sobre todos os pressupostos de fato e de direito. Isso me preocupa demais. Demais, a gente já conversou até disso. Eu já já falei inclusive com colegas dentro da AGU, dizendo, olha, nós precisamos dentro da AGU. E você, amigos que são procuradores de município, procuradores de estado, você que está no Tribunal de Justiça, no Tribunal Regional Federal ou Eleitoral, fazendo assessoramento jurídico, é preciso que haja uma regulamentação sobre esse tema. Com certeza. Porque, primeiro, o parecer tem que ser, voltando para o inciso anterior, o parecer tem que ser claro. O parecer tem que ser compreensível. Isso 53 traz, né? 53, exatamente. Inciso 2, inciso 2, parágrafo 1º do 53. E o inciso 3 fala exatamente que o parecer tem que analisar todos os pressupostos de fato de direito. Não, na verdade é o mesmo inciso, perdão, é o mesmo inciso. Você sabe que eu odeio esse artigo, né? A gente já conversou. Mas aí veja que eu tenho essa obrigação de tratar todos e ser claro. Tratar todos os pressupostos de fato de direito e ser claro. Mas eu sempre alerto para o seguinte, a gente tem que compreender isso na perspectiva do artigo 53, que qual é a ideia do parecer? Fazer uma análise jurídica para fins de controle de legalidade. Esse controle de legalidade ou de juridicidade, como você bem colocou, ele vai designar uma necessidade do parecer de ajustar o processo. A função dele, a funcionalidade é chamar o feito à ordem, como a gente diz no direito. Ou seja, dar o caminho certo. Se eu for pegar um processo, parecer... Mas não necessariamente vai haver ajuste. Porque correto. O gestor pode justificar perfeito. E ele às não vezes, vai ajustar. E não necessariamente vai ter apontamento de ajuste. Isso, porque eu posso olhar e dizer, tá tudo certo. Exatamente. E para que eu vou fazer 48 laudas para dizer que, olha, porque se for todos os pressupostos de fato e de direito, eu começaria um parecer assim, todos os pressupostos de fato e de direito, eu começaria o parecer assim. O Brasil, em 64, teve um golpe militar, e aí lá pelas décadas de 80, chegamos a uma necessidade de uma nova Constituinte, e aí foi feita a Constituição, na qual teve, no 37, inciso 21, o seguinte dispositivo. Ressalvadas as situações previstas na legislação, tem que ter licitação, tal. Eu vou começar aí, porque isso é um pressuposto de fato, né? de direito, para aquele processo. Entendeu? Então, assim, é preciso que a gente compreenda o tamanho do que isso pode virar. Bom, Rafa, eu alertei, você sabe que eu não gosto desse artigo, e na oportunidade que eu tive de participar da Sanção Inverto, eu alertei para o perigo que estava sendo deixar esse artigo dentro de uma lei de licitações. Eu acho que ele é inadequado dentro de uma lei de licitações. Concordo contigo. Ele tem que ser deixado, e a importância da regulamentação, você está totalmente correto nisso, para que o órgão específico ele vai lá e regulamente a atividade dele. Correto. O órgão específico, acredito que você está se referindo ao órgão da advocacia pública. Exatamente. Seja no âmbito federal, seja estadual ou municipal, para quem tem. Então, ele especificamente, ele vai lá e regulamenta a atividade dele. Correto. E diz, olha, dentro do que eu entendo que é necessário de manifestação,
Isso são critérios objetivos. Tem que haver isso, isso e isso. E agora você chegou num ponto crucial, que é a bifurcação da estrada que eu te falei. Você tem no julgamento do Mandado de Segurança 24631, dizendo o quê? Que, salvo demonstração de culpa e erro grosseiro, ele vai ser responsabilizado, o parecerista jurídico, desde que submetido às instâncias administrativo, disciplinar ou jurisdicional própria. Esse é um ponto importante, que é a bifurcação que eu te falei. Perdão, esse... E está totalmente alinhado com o que você falou. Que julgado é esse? Desculpa. Mandado de Segurança 24631 do DF, do Supremo. Tá. Está totalmente alinhado com o que você falou. Quem tem que entender a atividade do advogado público são o órgão específico dele. Seja no âmbito federal, AGU, seja no âmbito estadual, Procuradoria Estadual, no municipal, Procuradorias Municipais. Eles entendem a atividade, eles entendem o nível de manifestação que tem que sair de tal ou qual fato, da forma que você colocou aqui. Se eu tenho que descer a minúcias em determinado ponto ou não, quem entende isso é quem está vivendo o dia a dia da atividade de advogado público, que é específica e profissionalizada. Então, o órgão dele é que entende isso. Então, não é razoável entender que este órgão que tem que responsabilizar, porque ele vai fazer essa análise. Até onde ele deveria ter ido? Que limite ele deveria ter atuado dentro disso daqui? Certo? Então, por isso que esse mandado de segurança vem e diz, olha, dolo e fraude não tem discussão. Vai ser responsabilizado pela instância jurisdicional própria. Agora, no erro grosseiro, na culpa, vai ser submetido para a instância administrativa disciplinar ou jurisdicional, se for o caso de desembocar, de resultar nisso, própria. Por quê? Porque é uma atividade específica. E a 13.327, que é a nossa lei dos honorários, ela trata especificamente, expressamente disso. A gente tem uma lei dizendo que quando tiver culpa ou erro grosseiro, você vai submeter para a instância administrativa disciplinar própria. Porque assim, isso me preocupa, porque há um modo, e quem isso se dá no âmbito de atividades que tem um nível de especificidades, como médico, como engenheiro, como advogado, como psicólogo, como contador, e a atividade de assessorar juridicamente, olha, é preciso que se compreenda que está muito bem posto que o advogado público está na segunda linha como um assessor jurídico. Isso requer estratégias. Estratégias que muitas vezes o controlador da gestão não vai perceber aquilo como estratégia de advocacia. Como estratégia de advocacia. Ainda tem isso, esse ponto é importantíssimo. Isso é um ponto que a gente tem que considerar, porque a atividade de fazer controle prévio de legalidade é no sentido de salvar o ato, é no sentido de corrigir o ato. E às vezes uma manifestação jurídica que cometa até mesmo um sincericídio vai causar muito mais tumulto do que propriamente resolver. E isso pode ser resolvido de outra maneira. Não é uma omissão. Não é uma omissão. Exatamente. Não estou me referindo a omissão. Mas de agir de outra maneira, que não constou do processo essa observação. Mas foi corrigido, porque foi feito isso daquela maneira. Às vezes a digital do assessor jurídico nem apareceu naquilo, porque aquilo foi chamado a atenção numa reunião, foi chamado a atenção por uma mensagem de WhatsApp, por um e-mail. Existe consultoria e assessoramento, correto, são diferentes. Correto. Você está correto. Totalmente... E ali não está no parecer, não está no mundo. Não é isso. Não é isso. Essas questões devem ser consideradas. Porque não há uma atuação do órgão de assessoramento jurídico hoje só por meio de parecer. Só por meio de parecer. Dentro da AGU a gente já faz isso há bastante tempo, né? Correto. De ter esse assessoramento mais próximo. Desde sempre, né? Porque eu estou há mais de 16 anos, acho que você também. E desde que eu entrei, eu tenho esse assessoramento mais próximo. Eu já prestava assessoramento, por exemplo, em fase de seleção do fornecedor. Já teve pregão que foi suspenso, esperou
manifestação da consultoria jurídica para poder seguir. Então, a gente já fazia, e aí foi o que eu chamei a atenção, que eu acho que a lei foi no sentido de tentar uniformizar aí a atuação também dos órgãos de consultoria e assessoramento jurídico no âmbito estadual e municipal também. Mas isso é importante, Rafa, porque quando eu não conheço qual é a atividade diária do outro, como é que eu vou responsabilizar, saber o nível de responsabilização que o outro vai ter? E aí você tem... Não conheço a atividade diária e não conheço aquela técnica. A que técnica muitas vezes... usada. Exatamente. E aí foi o que você colocou. Aquilo pode resultar num problema muito maior. Dependendo do assessoramento que você está prestando, você sabe até que limite você pode ir dentro do processo. O advogado tem diversos meios para chegar à função de chamar o feito à ordem, de fazer o controle de legalidade. O parecer é um deles. É um deles. E aí, quando você pega a atividade do próprio Tribunal de Contas da União, ele é órgão técnico, tá lá no 71. É um órgão técnico de fiscalização contábil, financeira e orçamentária. Da atividade de gestão Da pública. atividade de gestão. A advocacia pública requer outros parâmetros que não aqueles que estão lá no 71. Exatamente. Esse é o ponto. E é a bifurcação que eu falei. Então, qual é? Desculpa, gente, é que o tema é tão, né, para nossa realidade. Mas é. E qual é a questão? O Tribunal de Contas, ele pega e fala, dessa minha atividade, que é de órgão técnico de fiscalização contábil, financeira e orçamentária, eu posso, nos casos que abarcar a minha competência, responsabilizar. Mas aí é que você falou, são todos. Porque Exato. numa atividade como a nossa, que tem lei específica, a 13.327 traz lá claramente que é de 2016. Se você não tinha isso antes, agora não tem como você dizer que uma lei fala isso, porque ela fala expressamente. Correto. Na culpa e no erro grosseiro, eu tenho que submeter à instância administrativo-disciplinar própria. Porque é nessa instância que vive o dia a dia do trabalho do jurídico e ele vai saber, por exemplo, Rafa, o limite que ele tinha de ter atuado dentro de análise de um artefato da fase interna, o limite que é técnico e do que é jurídico. Correto. Porque se você está no âmbito de uma análise de um processo de TI, por exemplo, que eu sempre digo como exemplo que é um dos processos mais complicados de analisar para o jurídico, porque é muito técnico. Como que você vai chegar no limite de saber, se você não é um órgão jurídico, de saber até que limite ele tinha atuado ali? Aí você fala, não, mas tem coisa que só de olhar você já vê que é errada. Então, o órgão também específico dele vai verificar e já vai ver que é errado. Então, ninguém está fazendo coro para que não haja responsabilização. De jeito nenhum. Mas que ela seja feita respeitando as especificidades. As especificidades de cada profissão, de cada carreira. É como se você imaginar que o Tribunal de Contas vai aplicar penalidade a um médico porque prescreveu um medicamento tal e tinha outro medicamento que era mais barato. Numa fiscalização que ele está fazendo. Não é não? Mas é. E às vezes a gente fala isso, eu falo, olha, desculpa, mas é falta de conhecimento do que é a realidade de atuação de um assessor jurídico. Porque é exatamente isso. Há uma estratégia de atuação. E sim, o mal parecer, mal feito, o desatento, o errador grosseiro tem que ser punido. Não é isso que está se colocando. Não é isso. Monta uma instância, monta qualquer coisa, cria uma lei, monta um processo, mas tem que se levar em conta essas considerações. E tem que ter na apuração alguém que tenha condição de apreciar esses casos, tenha conhecimento para a apreciação desses casos. Não é à toa que a punição de atividades, as atividades reguladas, porque tem uma especialidade, tem um conselho que é formado pela própria categoria, porque são as pessoas que conhecem daquela atividade. Por isso ela é regulamentada. Exatamente. Esse ponto é importantíssimo. E o risco do 53 que você falou, ele é enorme. É enorme. E eu costumo usar até em aula e palestra a figura da Shiva, não sei se você já viu, que é da cultura hindu,
que é cheia de braço, que tem uma série de braços. Então você tem esse risco, né? Porque esse parecer, com todos os pressupostos de fato e de direito, ele vai acabar sendo disfuncional. Disfuncional. E com isso, por quê? Porque não vai ser claro, porque não vai ser objetivo, você vai porque ter, não vai ser compreensível. Que a gente vive isso hoje dentro da própria AGU. Cada vez mais, menos advogados públicos querendo atuar na área de licitação. E assim, veja... É uma área extremamente carente. O que é que eu quero dizer? É que se faça um parecer que tenha os pressupostos de fato e de direito a serem corrigidos no processo. Porque se tiver de abordar todos eles, os que têm que ser corrigidos, sim. Amigo, então você caminhou para dizer, primeiro, você até trouxe o mandado de segurança 38805 do DF, que foi o do ministro Fux. Um acórdão, uma decisão, na verdade, monocrática do ministro Fux, e parece que o Supremo Tribunal Federal, nós podemos dizer aí, de certo modo, tem caminhado no sentido de admitir a responsabilização pelos tribunais de contas, infelizmente. Mas eu falei isso, essa decisão, ela não trouxe a amplitude de decisão que tem dentro do próprio Supremo. Ela não abordou esse aspecto de ser submetido à instância administrativa disciplinar própria que eu trouxe aqui, por exemplo. Que foi o que ocorreu no acórdão, você disse o número, no perdão. 24631. No 24631. Que também é do DF. Que também é do DF. E também é um mandado de segurança contra uma decisão do TCU. Isso. Exatamente. Então, assim... Mas hoje nós dizemos isso e só é o seguinte, alerta todo mundo para não fazer parecer genérico e para focar em analisar o processo e trazer os pressupostos de fato e de direito no que diz respeito às questões principais e aquelas que precisam ser corrigidas no processo. Eu acho que a leitura tem que ser feita sistemática, com o 169, né, Rafa? Na segunda linha é uma linha de supervisão. Então, você tem que fazer essa leitura sistemática do 53 para poder tentar salvar. E ir numa linha de que, olha, eu estou aqui como supervisão. Eu não estou como archiva, né? Que vou salvar todo mundo, vou dar um parecer ali conclusivo, ainda vou tomar a decisão pelo gestor e, né? Resolvi tudo ali como Shiva, dentro do processo licitatório. Sim. Não é essa a intenção do próprio processo licitatório. O processo licitatório, ele é vivo e ele é vivo trazendo aspecto técnico, aspecto jurídico e deixando quem tem que decidir na ponta para considerar outros aspectos que não está dentro do técnico e do jurídico. Perfeito. O processo licitatório ele é feito assim. Correto. Então, você não pode desconsiderar e deixar tudo, faça você advogado, não, o parecer não é opinativo, então você decide e você faz tudo. Então, eu não preciso de um gestor. Perfeito. E o processo licitatório não foi feito para isso. E a OAB, ela submeteu aí uma proposta de súmula vinculante para o STF, a OAB Nacional, para tentar dizer que a imputação de responsabilidade para advogado na emissão do parecer opinião jurídica tem que demonstrar circunstância concreta que vincula subjetivamente o propósito ilícito do advogado. Na minha opinião, não vai resolver muito essa súmula. Também. Está muito gasosa e invertebrada. Está muito fluida. Por tudo que a gente já discutiu aqui hoje, dá para ver que não vai resolver muito. O que resolveria era trazer para dentro do texto dela essa necessidade de ser submetido para a instância administrativa disciplinar própria. E, querendo ou não, de certa forma, o próprio TCU e o Supremo já vai nessa linha de vincular ali o propósito ilícito na responsabilização. Houveram algumas decisões que talvez tenham sido um pouco mais exageradas e não foram numa linha de responsabilização subjetiva, mais objetiva, houveram. Mas não vejo hoje isso mais como algo que vá ser tomado, decisões que no âmbito do próprio tribunal, do Supremo, vão ter decisões nesse sentido. Então, a súmula é ok, é bem recepcionada, mas ela poderia melhorar o texto para poder resolver toda a questão. E uma palavra final que eu diria era que, assim, todo mundo, gente, é se qualificar, ficar atento, porque, de fato,
pelo menos aqui, a responsabilização não tem o que dizer, ela sempre existiu. O crime de hermenêutica, aí não é disso que nós estamos falando. Sim, você ignorou um texto da lei, aí vai ser responsabilizado. Eu ignorei que o Tribunal de Contas, que o STF, que o STJ tem uma interpretação que foi rechaçada e eu acatei aquilo é massivamente rechaçado e você acatou aquilo num processo. Sim, pode ser. Então, são essas coisas que todo mundo tem que ter cuidado, de estar atento, estar atualizado ao que está sendo feito. Agora, há situações que a construção é permitida e é devida. Sim. Porque nem tudo que nós vamos ter que fazer construção de entendimento jurídico carece, vai já ter passado por uma decisão do Tribunal de Contas da União, do respectivo Estado, do STJ, do Tribunal de Justiça, tantas não vão ter passado. E eu digo isso porque eu recebo muitos colegas, mas, Rafa, conhece algum acórdão do TCU que diga isso? É interessante, com uma checagem. Mas às vezes é mesmo insegurança. Então não vou fazer. Não, constrói o argumento. Constrói o argumento. E essa é a nossa atividade, Rafa. Eu costumo dizer que a nossa atividade é justamente quando você não tem ali, não está vislumbrando uma luz no fim do túnel, você poder recorrer ao assessoramento, à consultoria jurídica e ter uma resposta. Eu lembro de uma situação, amiga, que era um contrato de serviço continuado e que ele estava chegando ao fim e por alguma falha da administração não se deu a condição, não lançaram a licitação, não se deu a condição para assinar o novo contrato. E aí tinha que fazer a prorrogação excepcional. Então não estava claro no processo que houve uma excepcionalidade para a prorrogação excepcional. Foi incúria do gestor, falta de planejamento, Sim. falta de... E aí entrou-se numa discussão que era, tem que fazer um emergencial. Eu falei, não. Por quê? Não, porque o emergencial tem acórdão do TCU dizendo que falta de planejamento pode ensejar a dispensa emergencial, devendo apurar a responsabilidade. Eu falei, mas se pode ir lá, imagine aqui. Se eu posso fazer uma dispensa cujo preço não foi licitado, Sim. que a escolha vai ser livre, ou seja, eu estou jogando para coisas que são muito mais arriscadas. Do ponto de vista dos valores legais e constitucional previstos na defesa da contratação pública. Imagine se eu não posso, então, prorrogar o contrato de quem tem ali um preço licitado, que foi contratado mediante um processo de escolha transparente, público, não é? Então, é esse tipo de construção que a gente diz. Embora o TCU não tivesse abordado aquilo, os parâmetros para aquela decisão seriam muito melhor recebidos aqui, Sim. com essa prorrogação excepcional do contrato de serviço continuado, aquela que tem lá, que nem tem mais na nova lei, que era aquela de 12 meses mais além dos 60. Os órgãos costumam achar que o emergencial é solução para tudo. Eu já não recebi... Ele é problema para você. É problema. Eu costumo dizer isso, é problema e não é solução. Eu já recebi vários pedidos da forma que você recebeu. Não colocar no excepcional para colocar no emergencial. Sendo que o excepcional na 866, ele existe e está lá, né? Previsto. Mas a gente tem que tomar cuidado, Rafa. E teve uma decisão do STF no habeas corpus 1580-86 que eu reputo brilhante. Foi do ministro Gilmar Mendes. E ele colocou muito bem que você ter, na esfera do assessoramento jurídico, uma responsabilização grande, você vai fazer o quê? Você tira ali a propensão desse que está atuando no assessoramento jurídico trazer inovação. Porque ele vai atuar ali com medo de trazer inovação e ter ali uma responsabilização. E ele ainda conclui nesse HC dizendo que a responsabilização de uma maneira mais plena dos advogados, pelas opiniões jurídicas, pode
ocasionar a assunção deles da função de administrador. E é o que deixa de fazer, inclusive, o apagão da caneta. Os apagões da caneta. Que você vai fazer gestão de CPF e deixar de fazer gestão jurídica de contenção de risco. Descontenção de risco. É óbvio. E Isso é ruim para o próprio gestor. Para o próprio gestor. Porque todo mundo acha que quando se fala da prerrogativa do advogado, do advogado público, você está falando de uma prerrogativa dele. E, claro, alguns podem interpretar isso equivocadamente, mas não é isso. A questão é o gestor mesmo. Amiga, E de proteção também, do né? gestor. Dos dois lados, Correto, né, Rafa? Agora, correto. só para finalizar, essa questão que você colocou antes, ela é muito sensível. Sim. O parecer, não sei se você lembra, na pandemia, que deu a regulamentação para os terceirizados e até gerou orientação depois pela SEGES, lá no Ministério da Educação, foi eu que redigiu o parecer. E ali a gente não tinha parâmetro para decidir nada em relação aos terceirizados. Nada. Sim. Como é que seria a condição deles, como é que eles iam ficar na questão da própria pandemia, se eles poderiam ser liberados, como é que seriam liberados. Então, Teve que ser construído. Você tem que construir. E Claro. eu acho que essa é a atividade genuína. Para você ter essa liberdade e essa segurança nessa construção, você precisa estar seguro de que você pode ser responsabilizado, sim, e deve, se você está agindo de maneira ali Má incoerente. fé, se não toma as cautelas necessárias. Mas pela sua instância, porque Correto. entende da sua atividade quem está vivendo o seu dia a dia. Eu clamo que isso venha a acontecer, ou algum temperamento nessa medida, como você colocou. Sua palavra final. Que bate-papo bom, né, Rafa? Adoro esse tema. Olha, ele nos eu empolga. quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Já parabenizei, parabenizo demais o Obrigado, trabalho. obrigado. Espero que seja útil para quem está nos ouvindo esse episódio. E a entrega aqui foi total, tanto minha quanto do Rafa. Você sempre se entrega mais do que o total. Eu tento, amigo. Espero que a gente se veja aí mais vezes e possa conversar aí sobre essa lei e debater o texto. Que se Deus quiser, né, Rafa? Em dezembro vai estar aí com vigência plena. Eu tô rezando todos os dias para isso acontecer. E aí a gente vai Essa dar a virada vai carinha acontecer. da nova lei que ela tem que ter, de nova lei. Vamos aplicá-la, aperfeiçoá-la e seguir com a vida aí dentro da administração. Amiga, o agradecimento primeiro é todo meu. Segunda vez que você vem aqui é sempre muito bom. Obrigado. E assim, como você disse, a entrega é sempre... isso é uma característica sua, uma dedicação. Se preparou muito bem aqui para trazer. Pena que a gente não pode ter mais tempo, né? Até porque a gente tem alguns compromissos. Muito obrigado. A gente ficava o dia inteiro, né, Rafa? A gente gosta de falar, a gente estava falando antes. Em nome de todos que nos escutam, que nos assistem, muito obrigado. Gente, se você quer continuar, eu recomendo muitíssimo. Segue a professora Michele Marri no Instagram, como eu já falei. É @Michele com 2 L's, Marri com Y no final, ADV, tudo junto. Não deixa de curtir este episódio, ajuda o algoritmo a fazer com que o conhecimento em matéria de licitação e contrato reverbere. Esse é o intuito do nosso projeto. Além disso, se inscreve no canal ou segue a gente no Spotify, lembrando que lá nós estamos publicando até mesmo em vídeo, porque o Spotify agora também permite isso, e segue o Portal LC lá no Instagram. Também, né? Vai no sininho, se inscreve no canal, ativa o sininho, verdade. E o Portal LC no Instagram é portal_LEC. Além disso, o meu, que é @Rafael Sérgio de Oliveira. Lá a gente também fala bastante sobre licitação e contrato. Convido você a conhecer todo o nosso programa de curso. Nossa agenda de curso para 2024 já está no nosso site. Temos diversos cursos. Contamos aí, pode contar conosco para qualificar a sua equipe no que diz respeito a qualquer tema de licitação e contrato, especialmente nessa nova fase de implementação da nova lei de licitação e contrato. Muito obrigado e até o próximo episódio. Obrigado, amiga. Tchau, obrigada. Reverbere, o podcast do Portal LC.